Pessoal, eu tô aqui com o Ricardo Reis, uma sumidade em arbitragem. Ele tem muita coisa para contar. Fica aqui com a gente. Ricardo, árbitro é uma profissão? Eu diria que sim. É uma profissão um pouco diferente da grande maioria das outras profissões, principalmente quando a pessoa toma isso como o seu meio de vida, né? É um trabalho temporário, né? Dificilmente você vai ter um emprego formal com carteira assinada sendo um árbitro. Não, você trabalha esporadicamente, recebe por job, por cada semana que você faz. Tem torneios que pagam diária, tem torneios que te pagam FII pela semana. E obviamente, dependendo do nível que você está, você não vai conseguir sobreviver só fazendo arbitragem. Então, o início dessa carreira para todo mundo, 100% dos casos, é com uma segunda atividade. O cara começa a se dedicar à arbitragem por pura paixão, que essa é a grande realidade, porque no início você não tem tanto trabalho assim e a experiência que você tem não te põe num nível de tênis que te remunere relativamente bem para você ter o padrão de vida que você teria com uma profissão que você já exerce há mais tempo. E o que precisa para ser bom? Precisa de hora de voo, é o que a gente brinca. A gente costuma fazer essa relação com o piloto de avião, que o bom piloto tem muita hora de voo. O bom árbitro é o cara que tem muita experiência, tem muito tempo arbitrando, vivendo situações. Então me fala dos requisitos. Que é um cenário totalmente diferente. É que cada nível de torneio tem um requerimento diferente. Então, se a gente pensa num torneio de federação, a Federação Paulista só deixa trabalhar quem participa ou quem participou dos cursos de arbitragem que ela oferece. E a mesma coisa nos outros níveis, né? Você tem árbitros internacionais que já têm uma certificação, mas ainda não, mesmo tendo já uma certificação internacional, ainda não está preparado para um jogo de um Master 1000, por exemplo. Sempre que um árbitro está em um torneio profissional, ele é avaliado pelo supervisor daquela semana. Então essas avaliações ficam no work record dele no final do ano, ele pode ser promovido. Tem espaço em todos os níveis, porque você tem nível de tênis todo dia, desde o nível mais baixo até um Grand Slam, por exemplo, né? Um torneio grandão. Então você tem necessidade de todos os níveis de árbitros também. Então, e o que te encanta em ser árbitro? Então, é uma pergunta difícil essa de responder, porque às vezes a gente para pensar e fala, putz, por que eu gosto de ser árbitro? Porque a posição do árbitro é uma posição chata. Né? Quantas vezes, não sei que time você torce, você está na televisão vendo o jogo de alguém, você briga com o árbitro pela TV, xinga, manda para aquele lugar e tal, porque o árbitro é o cara que está ali para tomar decisão, e sempre que ele toma uma decisão, um lado não vai estar feliz com ele, não importa se é o Nadal, se é o Federer, se é o Zezinho ou o Pedrinho. Na hora que você fala que o ponto é desse, esse aqui, ele vai brigar com você. Então é estranho gostar disso, mas eu te digo que eu gosto e gosto bastante ao longo dos anos. Você falou do Nadal, né? Eu quero aproveitar para falar que eu soube que o Nadal ele não queria entrar no jogo se o Bernardes arbitrasse o jogo dele. Como é isso? Tem isso aconteceu, a última vez aconteceu lá no Torneio do Rio há poucos anos, de uma situação que ele queria sair da quadra de novo e pela regra não pode, ele acabou colocando o calção ao contrário. E aí quando ele viu que ele foi pôr a bolinha no bolso, ele não conseguia pôr a bolinha no bolso, ele queria sair da quadra de novo. Ele já tinha ido ao banheiro e na volta aconteceu isso. No banheiro ele pôs o calção ao contrário. Ele não podia sair da quadra, o Bernardes não deixou ele sair, aí ele ficou bravo e depois do jogo saiu da quadra falando que ia falar que não queria mais o Bernardes no jogo dele e tal, e a imprensa que estava em volta ouviu isso e virou aquela polêmica toda. Todo mundo soube disso, porque é o Nadal, obviamente qualquer coisa que o Nadal fala, né, fica grande, mas isso acontece em outros níveis também. Quando a gente faz a escala, a primeira coisa que o supervisor busca é neutralizar os países. Então, se é um brasileiro e um mexicano, o árbitro não pode ser nem brasileiro nem mexicano. Essa é a primeira coisa. Tanto que num torneio grande você tem árbitros de 5, 6, 7 países justamente para dar essa flexibilidade. E a segunda é você evitar rodadas seguidas. Então, quem fez a primeira rodada desse com esse na parte de baixo da chave, os ganhadores vão ver outros árbitros. E assim você vai a semana inteira tentando evitar, justamente para não gerar esses vícios ou esse desconforto, né, que possa gerar na cabeça de um jogador ou outro. Mas é muito normal, é que aquilo virou um assunto enorme porque, obviamente, dentro daquele contexto, enfim,
falando em árbitros, né, com a nova tecnologia, você acha que essa tecnologia que está super avançada cada vez mais, vão sumir os árbitros aí? Acredito que não. Essa história antiga, mesmo antes de chegar toda essa tecnologia, sempre se falou em possibilidades de tirar os árbitros pelo custo que tem, né? A arbitragem é um custo alto. Você pega a quantidade de árbitros em um Grand Slam, são mais de 300 pessoas, entre juiz de cadeira, juiz de linha, enfim, pessoal que trabalha dentro, na parte administrativa. Então você imagina isso, hospedagem, os pagamentos, mais passagem, alimentação, enfim, é um volume grande. A minha opinião e o que eu enxergo é o seguinte: a tecnologia vai avançar, já vem avançando. Você tem torneios, como eu estava te comentando agora há pouco, o Wimbledon, o US Open, a Austrália, são torneios que já estão planejados em ter o sistema esse Hawkeye em todas as quadras. Quer dizer, isso é muito bom, porque o jogo fica cada vez mais preciso em termos de decisões, né? Você imagina um árbitro ter que tomar uma decisão se a bola entrou por 1 milímetro ou não, num saque a 220 por hora. A máquina pega. O olho do ser humano pode ser que falhe. Os caras conseguem, mas pode ser que falhe. Então, provavelmente os torneios menores vão começar a oferecer também, mas não a ponto de eliminar o juiz de linha. Não... Bom, agora, por último, eu deixei essa pergunta bem especial que todo mundo gostaria de saber. Algum momento bizarro que você viveu em quadra? Que eu vivi em quadra como árbitro? Sim. Eu sendo um árbitro de quadra? Bom, eu lembro de uma, não foi tão bizarra, mas eu me lembro de uma. Eu era juiz de linha em Miami. Era um jogo do McEnroe com o Ivanisevic. Eu era juiz de linha. Ai, que privilégio. E ele teve uma bola no saque que eu marquei. Marquei um ace pro Ivanisevic. E ele tinha uma marca lá que ele achou que era aquela. Ele foi lá, botou pra marca, brigou com o juiz de cadeira. Aí virou pra mim e veio falando comigo assim, botando a mão na minha cara. Ei, juiz, você não tá vendo a marca lá? E não sei o que. E aí o público, aquela confusão, todo mundo gritando, que era o show que ele fazia, né? Tudo ele brigava, arrumava confusão pro público gritar e tal. Então não é tão bizarro, mas foi uma situação que eu me lembro, obviamente, do McEnroe na minha cara, botando o dedo assim, brigando comigo por causa de um... Você não falou pra ele que é feio apontar? De uma chamada. Não, o que eu disse pra ele é que não era aquela marca que ele achou que fosse, que era uma outra, mas... Não teve jeito? Não teve jeito. Brigou mas feio daí comigo. Quem deu... Não, a bola ficou porque o juiz de cadeira confirmou a chamada, né? Então, por isso que ele estava bravo, porque ele perdeu o ponto e aí ficou brigando comigo ali. Legal. Tá valeu, gente. Fique aqui. Tchau. Não deixe de dar a sua curtidinha. E matérias vem mais por aí, tá bom? Beijos, tchau.